dispostos, né? Fazer o Enem não é pouca coisa, é uma coisa trabalhosa, né? Tem aqueles que às vezes faz o Enem, não passa no Enem, mas acaba aproveitando o estudo e passa num concurso, numa prefeitura, enfim. Estudar nunca perde. O importante de estudar é isso, né? Você ganha uma grana, tal, perde fácil. Agora, o que você aprende, tem, é só seu, ninguém toma de você. Então, vamos começar com a matemática, não é isso? Para não ficar esticando muita conversa. Vamos lá. Meu nome é José Carlos, ok? Nós vamos trabalhar funções hoje. Eu tenho aí vários títulos: primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, trigonométrica. Enfim, são várias. Hoje, particularmente, nós vamos tratar da função afim. O foco vai ser nela. Agora, o som tá bom, gente? Só para saber aí. Tá ótimo, Tá professor. bom. Tá ótimo, para mim tá ok também. Tá legal. A letra tá em tamanho bom? Para quem tá em celular? Sim, sim. Tá legal. Bom, eu vou fazendo algumas coisas, porque eu tenho alguma experiência, mas de vez em quando alguma letra fica zoada, fica pequena, enfim. Voltando ao assunto funções, vou falar da função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é importante, porque ela é uma aproximação de todas as outras funções, né? Quando você usa uma reta, você tem uma... Na realidade, as coisas nunca são muito retos, né? Mas você põe uma reta e é a função afim que aproxima. Então, é uma coisa muito usada em gerência de vendas, em todo canto ela é usada, tá bem? A gente chama, às vezes chama função primeiro grau, às vezes se chama de regressão linear, a partir de uma tabela de pontos. Os nomes são bastante variados, tá bem? Hoje nós vamos fazer isso. Agora, o assunto função está muito em voga, porque vocês estão vendo aí que tem, quando se trata da pandemia, né? Tem um número lá, quando esse número está acima de 1, a pandemia está crescendo, quando ele está abaixo de 1, está decrescendo. Isso tem a ver com a função exponencial, tá bem? Então, também a gente vai poder tratar disso de algum modo, mas hoje, para a gente não ficar com muitos assuntos, vamos lidar só com retas, tudo bem? Então, vamos à definição do que vem a ser uma função. Uma definição abstrata, tá bem? Que matemática é isso, é uma ideia. Né? Tem aplicação prática? Tem, né? Tanto é que eu acabei de falar a função que calcula a pandemia e faz projeções estimativas sobre o que vai fazer, é uma função, tá bem? Não é tão simples quanto as que a gente vai fazer, tá bem? Às vezes as funções são tão complicadas que só máquinas resolvem, só soluções de máquina, de computador que dão conta delas, tá bem? Mas todas elas têm, elas, de alguma maneira, as complicadas são feitas dessas pequenas que nós aprendemos aqui no ensino médio, tá bem? Agora, a definição é bastante abstrata, voltando a ela. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, ok? O que é dois conjuntos? Tá claro? Uma função f é uma lei, a qual, a cada elemento de x, sobrou um S aqui. Professor, Oi? o senhor não está compartilhando a tela. Ai, 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 ai. Eu perguntei o tamanho da letra, vocês não falaram nada, né? Desculpa. Eu entendi outra coisa, desculpa. Desculpa aí, gente. Bom, é a primeira aula do ano, eu tô meio cru, né? Deixa eu voltar lá na nossa. Vamos compartilhar a tela. Que mancada, hein, gente? Apresentar agora, vamos lá. Apresentar uma janela. Vamos lá, vamos ver. É bom agora. E agora que vocês estão vendo? Sim, sim. Ah, que bom, hein? Que bom. Bom, então estamos. Vamos voltar aqui. Eu já comentei a parte de função exponencial, essa primeira tela eu já comentei, e eu estava indo para o segundo slide aqui, que fala a definição de função. Ainda bem que você chamou a atenção, hein? Eu era capaz de ficar meia hora aqui, porque a gente fica no escuro, a gente não sabe se está certo. Eu não estou tendo feedback, né? Às vezes eu abro um celular, uma tela do lado, para saber o que está acontecendo, mas hoje eu não tive esse cuidado. Bom, vamos lá.
Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Uma função f é uma lei a qual cada elemento x de A faz corresponder um único elemento f de x ou y, é a mesma coisa, de B. Ok? Então, essa é a ideia do que seja função. O A, esse A, ganha o nome de domínio, ou conjunto de partida. O x de A, a gente escreve assim, ó, x pertence a A. Esse x de A é isso aqui que eu estou destacando. Vocês estão vendo meu mouse rodear em volta aí ou não? Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Ah, então tá ótimo, é porque às vezes o mouse não aparece, tá bom. E o B é o contradomínio. O contradomínio é onde estão os f de x, eles pertencem a B. Mas, às vezes, o contradomínio é mais do que isso. Agora, o conjunto imagem é só daqueles valores de f de x, tá bem? Então, vamos lá. Agora, nós estamos aqui com uma das formas de se definir função, de maneira bem organizada. Se diz que é uma função de A em B, assim que eu leio isso daqui, f de A em B, uma função f de A em B, tal que x pertence a A e y pertence a B. Esse símbolo quer dizer tudo isso, tá ok? Agora, como ler esse f parênteses, uma vez um aluno me perguntou, professor, por que f vezes x e por que tem parênteses? Então, passando a limpo aqui, f de x, eu leio isso como f, opa, f de x. É assim que a gente lê esse símbolo aqui, tudo bem? Ou esse, tanto faz. Vamos lá. Outra forma de representar por diagrama de flechas, quer dizer, aqui está o conjunto A, nessa primeira bola aqui, nessa segunda está o conjunto B. Cada x que está aqui associa um f de x aqui, ou y, tanto faz. Se for A, é f de A, tá bem? Se for o número que tiver, não importa o que você tem aqui, imagine que você tem o número 5. Aqui você vai ter o f de 5, ok? E se a gente não sabe qual é a fórmula, é f de 5 só. A não ser que alguém conte que a fórmula é o 2x. Aí, se alguém contar que a fórmula é 2x, aqui vai ser 2a, e aqui vai ser 2 vezes 5, 10. Tudo bem? Então, essa é a ideia de função quando a gente usa diagrama de flechas. Aqui é quando você usa um esquema, né? Um esquema mais de máquina, quando você está trabalhando com um esquema bem quadradinho, né? F funciona como uma máquina onde você imputa x e outputa f de x, ou seja, entra x e sai f de x, tá bem? Se o f de x, vamos continuar com o exemplo, se o f de x for obedecer essa lei, 2 vezes x, quando você colocar 1 no x aqui, aqui vai sair o quê, gente? 2 vezes 1, que é 2. Quando você pôr 5, 2 vezes 5, 10. Ah, professor, é igual ao outro. É igual ao outro, é um esquema. Todos eles são a mesma coisa, tá bem? Agora vamos para um gráfico, né? Uma função, ela sempre tem uma representação em forma de gráfico. Também tem em forma de tabela, mas a gente vai deixar a tabela mais para frente. Em forma de gráfico. Então, vamos começar nesse gráfico aqui. Alguém podia perguntar, qual é a fórmula desse gráfico? Ela é muito complexa, então achei melhor não deixar ela aqui, tudo bem? Ela não é do nosso nível do ensino médio, mas ela é uma curva bem legal, então ela dá para falar bastante coisa sobre ela. Por exemplo, toda vez que um gráfico passa por aqui, tá vendo? Estão vendo aqui? No eixo Y, toda vez que o gráfico corta o eixo Y, você tem 0y. Está muito pequeno esse 0y aí ou tá bom o tamanho? Como é que tá? Pra mim tá bom. Tá bom? Bom, se vocês falam que tá bom, eu vou deixar. Então, não importa onde está se cortar embaixo aqui, esse y é negativo, se cortar em cima, o y é positivo, se cortar aqui na origem, o y é zero, tá bem? Mas o importante é que o x é sempre zero quando você está nesse eixo. Agora, quando você tem outra intersecção importante famosa, essa daqui, ó. Essas duas intersecções são importantes, são famosas. Elas ganham o nome de raiz. Raiz da função raiz ou
zero da função, ou de f, para ficar mais fácil. Raiz ou zero de f. Por que raiz ou zero de f? Porque aqui, nesse ponto aqui, ó, o par ordenado é 3, 0. Raiz ou zero, quer dizer, 3 é o número que anula essa função. E aqui é a mesma coisa, é 4,0. O par ordenado 4, 0. Tudo bem? Bom, então, quando está sobre os eixos, eixo y é 0y, e quando está no eixo x se tiver aqui, professor, se tiver num lugar estranho, se for num lugar estranho, você diz que é x 0. É assim que é. Se está num lugar que você não conhece, não sabe o número, é 0, é x. Qualquer ponto aqui é x, porque você está no eixo x. Bom, agora, e quando é 2? Quando x é 2, né? Essa medida aqui é o f de 2, tá bem? E ela representa aqui essa distância, mas ela também está aqui, ó. Ela também está aqui. Vamos fazer um passear aqui só para vocês verem. Ó, então, essa distância aqui é a mesma aqui no eixo x. Só que no eixo x a gente marca lá f de 2, tá bem? Agora, nesse f de 2, se eu tentar fazer uma estimativa aqui, se aqui é 10, se aqui é 30, esse f de 2, muito provavelmente, vai ser 20. Ok? Então, aqui, esse par ordenado aqui, vamos lá ver. É o 2 no x e no y é o f de 2, que é 20. Ok? Então, no sistema cartesiano, toda vez que você tem um ponto, você olha para o eixo x, você vê o x. Você olha para o eixo y, você vê o y. O y também é f de x. Tá ok? A gente vai insistir, vai ficar meio repetitivo, mas é importante você se acostumar. Quando você escreve essa notação aqui, ó, y igual a f de x, isso é a mesma coisa de você já estar enxergando o par ordenado, o x e o y. Quando você escreve só y, você não vê o x. Agora, quando você escreve f de x, você vê o resultado, que é o y, e vê o x também. Essa notação ela é vantajosa. Mas, normalmente, nem sempre a gente usa ela, porque nem sempre é importante escrevê-la. Agora, outra coisa importante aqui, ó. Presta atenção, f de a. Tá aqui, ó. F de a é essa medida, certo? Aonde mais? Aonde esse gráfico cortar aqui, ó, nessa horizontal aqui, ó, vai ser f de a. A medida é f de a. Certo? Então, aqui também é f de a. Só que eu não sei que x que é esse aqui, ó. Eu não sei que x que é esse. Bom, você pode fazer uma estimativa com valor ou pode pôr um literal. Eu vou pôr literal. Eu vou pôr literal b. Então, se aqui for b e se aqui for 16, fazer uma estimativa aqui, eu vou ter nesse ponto aqui um b16, um par xy. E aqui é como se fosse um A16. O f de A é 16. Tá ok? Bom, nós temos outra intersecção aqui, ó. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: todos os pontos que estão nessa medida têm a mesma ordenada, o mesmo y, que é 16. Tá ok? Bom, eu acho que com isso fica bastante esclarecido, tá? Uma coisa que é importante frisar, a gente deixar claro, cortou o eixo y é 0 no x, cortou. Professor, Oi? pediram para o senhor explicar um pouquinho mais devagar. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Então, tudo bem. Aí vamos refazer. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou voltar em sistema coordenado especificamente, tá bem? Então, ponto A, ponto B, essas coisas, eu vou voltar tudo novamente. Então, só para vocês, vamos repetir aqui, só não custa. Ok? Então, vamos voltar novamente aqui. Vamos lá. Quando eu tenho essa intersecção aqui, ó, essa intersecção, ela sempre tem um zero no x, sempre. E essa intersecção aqui tem um zero no y. Se a intersecção é no eixo x,
o zero é no y. Se a intersecção é no y, o zero é no x. Tá ok? Não precisa decorar, é só se observar. Aqui são 4, 3, 2, 1, 0. Então, nessa linha, todo x é zero nessa linha, tá? Bom, aqui vai ser o 4, 0. Bom, já colocamos com números, né? Vamos estimar, fazer uma estimativa que SF de 2 seja 20, uma vez que eu estou com 10 aqui, ó. 10 aqui, o 20 e o 30. Então, quando eu tenho esse ponto, ó, vamos lá, ajuda aí. Ó, ajuda aí. Senta no ponto, olha para o x. Quem que você vê? 2. Então, você vai ter esse 2 aqui, ó. Olha para o y. O que que você vê? 20. Então, isso daqui é o 20, ó. Ok? Então, você pode escrever assim, 2,20, o par ordenado, que representa esse. Quando é literal, é a mesma coisa, tá? A, F de A. Se eu não sei o número, se eu não quero pôr o número, eu chamo simplesmente de F de A. Tá ok? E uma coisa importante que eu quero que vocês percebam é que todos esses têm altura F de A. Esse tem altura F de A, ó. Ordenada F de A, esse também ponto. Esse ponto, esses três. Esse daqui. Ah, mas eu não sei qual é o X. Não tem problema. Aqui era A, vamos chamar esse daqui de B. Oh, caramba. Aí, vamos chamar esse de B. Então, esse par ordenado aqui, como que vai ser, gente? B, F de A. Ah, professor, não é F de B? Ok? A medida é... Você pode falar F de B, não tem problema nenhum. Só que ela é igual. Você já conhece o F de A, é um número dado. Tá bem? Uma altura dada. Você já conhece. É como se fosse um número. Tá bem? Aqui, o próximo. O próximo... Aqui é a mesma coisa. Ó. Você tem... O X eu não sei quem é. Tá perto do 1, mas eu não sei. Então, vamos chamar de BC. Opa, de novo. C. Então, esse par aqui vai ser o CF de A. Ah, professor, podia dizer F de C? Podia, mas eu já conheço o valor F de A. Tá bem? É como se eu soubesse que F de A é 16. Tá ok? Então, posso pôr o par ordenado X, XY. Ok? Então, vamos agora adiante. O que faltou dizer aqui? Quando você tem esse 3 e esse 4, esse 3 e esse 4 você chama de raiz, ó. X igual a 3 e x igual a 4 são as raízes. A letra está legível? Ou zeros de f. Os zeros da função, tá bem? Zeros de f. Ok? Então, toda vez que corta o eixo x, o y é zero e você chama esse x com nome especial de raiz da função. Tá legal? Bom, isso é uma visão geral, gente. A gente vai voltar em cada um deles novamente. Não precisa ficar apavorado, tá bem? Porque nós sempre voltamos. Ó. Então, aqui eu tenho um gráfico. Esse gráfico cabe dentro dessa fotografia aqui. Ó. Opa, tá difícil. Isso. Então, ele cabe dentro dessa fotografia. Quando você olha aqui embaixo, você vê o domínio. Ó. Isso daqui projetado aqui embaixo é o domínio. E esse daqui projetado aqui é a imagem. Então, esse é um jeito de olhar domínio e imagem olhando para o gráfico. Tudo bem? Voltando. Você tem um gráfico, né? Você imagina qual é o retângulo que ele cabe, ou seja, é esse retângulo. Então, aqui você tem o domínio, não aqui em cima, aqui embaixo, certo? Projetando. E aqui, projetando, você tem a imagem. Como que a gente escreve? Domínio. O domínio começa no 1 e acaba no 5. Então, intervalo fechado de 1 a 5. Então, tem extremidades 1 e 5. Né? A gente fala tem extremos 1 e 5 e é fechado. Fechado quer dizer tem igual. As extremidades fazem parte do domínio. Ok? Se fosse bolinha aberta aqui, as extremidades não fariam parte. Agora vamos ver a imagem. A imagem é só aqui, ó.
Foca aqui. Vai de 2 a 5. Ah, professor, pode escrever de 5 a 2? Não. Na ordem de 2 a 5, do menor para o maior. Então, de novo, é um intervalo fechado de 2 a 5. Sendo que o y, um outro jeito de dizer é que o y é real, né? E o x está entre 2 e 5. Então, dizer assim, você pode dizer com notação de intervalo ou com notação de desigualdade, tá bem? Então, são os dois jeitos que você pode dar o domínio e a imagem. E aí, pondo os dois juntos, domínio, tá aqui, ó, e imagem, esse daqui. Tudo bem? Ó, vocês perceberam a diferença? No domínio é x, na imagem é y. É a única diferença. Professor, então tem um erro. Tem um erro ou não, gente? Vira o erro ou não? Eu vi. Tá ok, aqui é y. Se aqui é y, aqui é y. Tá legal? Ok, então vamos adiante. Agora, como a gente aprendeu o que é função, né? A gente vai identificar uma função a partir de um gráfico. Então, você tem um gráfico. Olha, não se preocupa com a expressão, só olha o gráfico. O que é função? Vou repassar. Função é quando você tem cada x de A associa um único y, ou f de x de B. Ou seja, cada x de A tem um único y. Então, dá uma olhada, ó. Esse, nem sei que x é esse, ó. Então, subi e cortou aqui. Cortou uma vez ou duas? Cortou uma vez só. Aí você movimenta. Você movimenta. Você concorda que em qualquer lugar que você põe, corta uma vez só? Sim ou não? Se isso acontece para todos, quer dizer que é função. Ou seja, cada x aqui tem um único y. Cada x aqui tem um único y. É isso que é. Então, aqui é função. A pergunta é ou não é função, certo? Então, é. Agora, olha que interessante esse outro aqui, ó. Esse outro, dá uma olhada. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Este x aqui, que está entre 1 e 2, este x tem este y e tem este y. Opa! Um x só pode estar associado a um único. A um único. E esse tem dois, então não é função. Não é. Ok? Então é função, não é função. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos ver agora o domínio, porque a gente quer, ó, deu domínio imagem quando for função. Então, vamos procurar o domínio imagem desse daqui, ó. Esse daqui nem interessa mais, certo? Esse daqui não interessa mais. O domínio. Por que o domínio vai de menos 3 a 2? Provavelmente vocês não estão enxergando. Eu imagino que vocês não estão enxergando. Mas o domínio aqui é menos 3 até 2. Fechado. Esse fechado. Todos daqui até aqui é domínio. Você pode escrever assim ou assim. Tudo bem? Imagem. 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 Começa aonde, gente? A imagem sempre dá rolo, as pessoas se atrapalham um pouquinho. A imagem é só você focar nesse retângulo aqui, ó. Esse retângulo começa no menos 1 aqui embaixo. Menos 1. E vai até o 8 aqui em cima, ó. Então, começa no menos 1 e vai até o 8. Então, a imagem vai de menos 1 a 8. Professor, então tá errado aqui, ó. De menos 1. E a imagem é y. Você vê que as coisas nem sempre saem como a gente está pensando. A gente digita errado, né, gente? Y. E aqui, 8. Tá aí. Agora sim. Corrigida. Domínio e imagem. Domínio eixo X, imagem eixo Y. Vou dar uma paradinha. Nesse exercício, ficou claro o que que é, o que que não, o que que é, quando não é função? Primeira pergunta. E o domínio e imagem. Vamos lá, voltar para cá. Ficou claro porque um é função e o outro não é função? Tem alguém que gostaria de perguntar? 1, 2, 3. Ficou claro, ótimo.
Domínio e imagem. Todo mundo entendeu que domínio é no eixo X, imagem é no eixo Y? Pergunto? Sim. Ótimo, muito Sim, bem. ficou claro. Então tá bom. Então estamos nos entendendo. Tá ok? Então vamos agora para uma circunferência. Circunferência ela tem essa equação aqui, ó. Essa circunferência tem raio 3. Não está dando para ver o 3, eu vou crescer para vocês. Raio 3. Circunferência de raio 3. Eu pergunto para vocês, e não vou responder, vocês, é função ou não é função isso? É só você passar uma reta vertical. Você passa uma reta vertical. Se cortar mais de uma vez, não é função. Ó, passa uma reta vertical. Professor, eu não tenho uma retinha dessa. Bom, imagina, né, gente? Tá cortando quantas vezes, gente? Duas, não é mesmo? Então, não é função. Fim de papo. Não é função. Não é função. Bom, agora vamos ver os outros. O que vocês acham desses outros aqui? Mas antes, vamos explicar como a gente chegou nesses outros, tá bem? A gente estava aqui. Daqui nós isolamos o y2, isolamos y2. Como eu isolo o y2 passando, x2 para o outro lado trocando sinal, certo? Ou fazendo assim, é como eu gosto. Você tira x2 daqui e tira x2 daqui. Quando você faz isso, isso cancela, e aqui fica y2, que é igual a 9 menos x2. Tá bem? Isso daqui chama aplicar a operação inversa. Se aqui está positivo, você faz negativo e cancela. Mas você tem que fazer desse lado, e para não alterar a nossa equação, você faz também do outro lado. Bom, isolamos o y ao quadrado, mas eu quero isolar o y. Como que eu tiro esse 2 daqui? Eu tiro esse 2 daqui, botando mais ou menos raiz quadrada. Então, eu tenho uma solução para o mais e uma solução para o menos. Certo? Uma solução para o mais, uma solução para o menos. Então, a parte de cima da circunferência é a solução positiva e a parte de baixo é a solução negativa. O que vocês acham? É ou não é função? Antes de eu falar, pensa um pouquinho. É ou não é função? É só Bom, essa retinha está cortando quantas vezes? A curva. Professor, é só a curva, né? Só a curva. Está cortando quantas vezes, gente? Uma só. Uma só, né? Não tem outro jeito. Você pode pôr em qualquer lugar, aí que ele vai cortar uma vez só. Qualquer lugar. Tá? Uma vez eu estava dando aula, e aí o aluno falou para mim, não era o aluno mais inteligente da sala, mas ele era muito esforçado, né? Depois ele virou meu monitor, mas ele fez essa pergunta, não está cortando duas vezes aqui? Não, é só a curva que conta, tá bem, gente? Só a curva. Beleza? E então, é função. Se esse é, o outro também é, né? É função, é função. E se é função, a gente tem que dar o domínio. Domínio é igual para os dois, de menos 3 a 3, certo? Domínio não tem diferença. Agora, a imagem, esse daqui é de 0 a 3, está certo aqui, mas aqui tá com... Vamos pôr um y aqui, porque x é muito feio, né? É uma mancada isso. Então, y pertence a r, tal que o y está entre 0 e 3, incluindo o 0, incluindo o 3, porque tem o igual. Então, esse daqui, a imagem começa aqui no 0 e vai até aqui em cima, até no 3, de 0 a 3. E a imagem desse daqui, ó, vai de... Ó, esse é um erro comum, eu deixei ele aqui, esse não é aquele erro que eu cometi sem querer, esse é um erro de propósito. O que está errado aqui? Estou vendo o 0, estou vendo o 3. O errado é que é sempre nesta ordem, a gente, ó, de menos 3 para 0. Você não pode pôr nessa ordem aqui, ó. É de menos 3 para 0. Sempre na ordem crescente. E aqui também. Y de menos 3 para 0. Como o intervalo é fechado, tem o igual. Certo? Então, tá aí. Ficou claro o que é, o que não é função? E o domínio imagem?
Sim, para mim tá claro. Ah, ótimo. Vamos lá. Aqui agora, vocês vão ver que agora eu vou começar a ficar chato, começa a ficar repetido, né? E quando fica repetido, quer dizer que você entendeu. É a parte chata da aula. Mas quando você entende, começa a ficar chato. O professor começa a dar exemplo demais e você já fica com os bagos na lua, né? Bom, você tem aqui uma função, ela tem essa lei de associação aqui, y igual a f de x. Essa função tem um nome, chama de função identidade, mas isso não é importante. A minha pergunta aqui é ou não é função? O que vocês acham? Nem vou passar retinha. O que vocês acham? É ou não é? É, por quê? Corta uma vez só, né, gente? Não é? E essa daqui é ou não é função? Ó, corta uma vez só. Espera um pouquinho só, gente. Tem alguém tocando a minha campainha. Um segundo. Eu tô no meio da aula, hein, gente? Tô no meio da aula. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Mas, vamos lá, voltando. Então, esse é a função, corta uma vez só. Agora, olha esse daqui, essa retinha em pé. Dá uma olhada, eu vou até andar. Corta quantas vezes aqui, gente? Quantas vezes? Todas as vezes. 1 milhão, infinitas vezes, né? Nesse trecho aqui de -3 a 3, tem infinitas vezes. Então, aqui não é função. Ok? Eu dei o nome para essa função aqui, chama função identidade. Tá bem? Função identidade. E essa aqui é a função constante. Ela aparece bastante na física, como um móvel, um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, né? É uma função constante. Vamos lá. Domínio imagem. Acho que domínio imagem agora está fácil, né, gente? De -3 a 3, de -3 a 3. Nem coloquei com desigualdade, acho que já tá bem manjado aqui, certo, gente? Domínio imagem, isso daqui tem que prestar atenção. Domínio é -3 a 3, isso, beleza, é igual. Mas a imagem só ocupa esse ponto aqui, gente, ó. A imagem é 1,5, ou a imagem, você escreve que é 3/2. Se você não quiser escrever com 1,5, escreve 3,2, 3/2, certo? Tá aí. Próximo. Agora, para quem ficou com alguma dúvida no sistema de coordenada cartesiana, agora vai limpar a dúvida, tá bem, gente? E se ficar repetitivo e chato, vocês avisam para acelerar. Vamos lá. Então, é o seguinte, sistema de coordenadas cartesiano. Cartesiano é homenagem ao Descartes. O Descartes, em latim, ele chamava Cartesius, né? Ele é o responsável por essa área que a gente chama de geometria analítica. Mas ele não fez exatamente desse jeito aqui que a gente faz. A gente faz uma linguagem completamente atual, mas a ideia inicial foi a dele. Então, esse sistema de coordenadas retangulares também é chamado de coordenadas cartesianas. Retangulares por óbvio, né, gente? É tudo retângulo aqui, né? Então, você também pode ser chamado de coordenadas retangulares. Em oposição, um outro sistema que tem, que quem já viu isso em elétrica, etc. e tal, que é o sistema de coordenadas polares, que é quando você tem um raio e um ângulo. Mas nós não vamos ver isso, porque você vê em número complexo, e número complexo não tem caído no Enem. Então, a gente nunca trata disso no Enem. Então, é o seguinte, o que é o sistema de coordenadas cartesiano? É um sistema que ele tem dois eixos. O plano é dividido aqui pelo eixo, o eixo da abscissa, o eixo OX, ele divide o plano em duas partes iguais, de cima e de baixo, plano superior e inferior. E o eixo Y, ele divide esses dois planos em 4. Aí nós passamos a ter 4 quadrantes, tá ok? Então, aqui nós temos o primeiro quadrante. Vamos lá. O segundo quadrante. Terceiro quadrante. O quarto quadrante. Vocês perceberam que a gente ordenou em sentido anti-horário? Os matemáticos gostam de fazer tudo sentido anti-horário, tá bem? O sentido positivo é o anti-horário.
O que que a gente observa em relação ao x e o y no primeiro quadrante? O y, particularmente, o que que o y é? Positivo, certo? E o x? O x também é positivo. Professor, e esse igual a zero? O igual a zero é que pode coincidir com os eixos, tá bem? Pode estar sobre o eixo, tá? Aqui, então, desse lado o x é negativo, acho que isso é claro para todo mundo. E o y está na parte de cima. Está na parte de cima, ele é positivo. Ou sempre positivo ou zero, tá bem, gente? E aí, tá aí. Embaixo é a mesma coisa, né? Vamos já acender aqui junto. Desse lado, aqui no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, ó. Está embaixo. E o x está aqui, ó. E o igual a zero, professor, eu esqueci. É o eixo. Quando está sobre o eixo, é igual a zero. E aí, tá aí. Então, nós temos aí o nosso sistema de coordenadas cartesianas ou sistema de coordenadas retangulares. Para que serve ele? Bom, ótimo. Ele serve para cair no Enem? Não, ele serve para endereçar ponto num plano, tá certo? Como que é assim? Como endereçar um ponto no plano? Bom, se você quiser saber quais são as coordenadas de um ponto, por exemplo, você pega esse ponto aqui, assim, quais são as coordenadas dele, você vai ver, o x é 1 e o y é 2. Se você tiver um ponto A aqui, ó, o x, índice A, é 1 e o y, índice A, é 2. Tá certo? O YA é 2 e o XA é 1. Então, para dar um endereço, então você localiza desse jeito. E você não pode falar 1, 2, 2, 1 de qualquer jeito. Você fala de forma muito ordenada. X primeiro, Y depois. É sempre assim, na ordem alfabética. XY. Ok? Então, vamos agora. Quando eu tenho... como eu escrevo as coordenadas desse ponto aqui? Vamos ver. Como que eu escrevo as coordenadas? Pensa um pouquinho. 1, 2, 3 já. Como que eu escrevo aqui as coordenadas? O par aqui. 4. 1 sempre começa no X. 1, 4, certo? Sempre começa no X. Esse daqui, ó. Vou pegar esse. Vou por letra, porque daqui a pouco vai começar a ficar difícil achar o ponto. A, o B. Como que eu dou as coordenadas desse B? Bom, começa pelo X. O X é 3. O que a gente aprendeu? Não está nem para cima e nem para baixo. Está aqui, olhando aqui, você vê 0. Ok? Vamos lá, esse daqui. Não deveria ser -3? Opa, faltou -3 aí? Então, ainda bem que você corrigiu, né, gente? Isso aí, muito bem. E foi um erro de extração mesmo, tá ok? Então, não foi para pegadinha. Bom, muito bem, obrigado pela chamar a atenção, para não deixar ninguém aí copiando, anotando ou pensando, sofrendo, né? Porque quando o professor comete um engano, o aluno entra em sofrimento, justamente porque o professor ensinou direito e ele aprendeu. Aí o professor erra e o aluno fica em sofrimento mental. Vamos lá, aqui, como esse ponto aqui, vamos A, B, C. Par ordenado, X, 3, Y, menos 4, certo? Correto? Agora, se eu pegar esse ponto aqui, ó, chamar de A, B, C, D. Esse ponto D, como que eu escrevo as coordenadas dele? Como eu escrevo as coordenadas? 0 menos 4? 0 menos 4, muito bem. Ok? Olha que interessante, né? Vocês perceberam que eu estou falando coordenadas? Só que o 0 é abscissa. E o menos 4 é ordenada. Mas quando eu falo indistintamente, eu uso o termo coordenadas. Tá ok? Então, a linguagem, ó, o menos 3 é abscissa. E o 0, ordenada aqui no B. No 4, o 1 é abscissa. O 4 é ordenada. Tá bem?
Eu acho que isso daí está bem redondo para vocês, né? Eu acho que vocês não têm mais nenhuma, como é que fala? Nenhuma dificuldade com isso. Vamos pôr só mais um aqui, ó, para tirar A, B, C, D, E. Como que eu coloco? Qual vai ser o par ordenado correspondente a esse? Começa sempre no X. O X é 2. Não está nem em cima, nem embaixo nessa linha. Você não pode mais, depois que você achou o X, você não muda mais de linha. Ou está para cima ou está para baixo. Ou está no eixo X. Se está no eixo X, você olha aqui, ó. Quem que você está vendo? 0. Então, ficou claro? Então, tá ótimo. Então, estamos entendidos. Eu acho que isso aí que tá bem tranquilo para vocês. Quando você tem esse 2 aqui, A, B, C, D, F, esse 2, como que fica? Você primeiro acha o X, viu, gente? Assim começa assim. Acho X, o X é 0. Sempre começa pelo X. Bom, mas chegou a altura, que altura? A altura 2, a altura é ordenada, então é o Y. Beleza? Então tá aí, eu acho que isso daí ficou relativamente tranquilo, certo? Aí uma pergunta que vai ser redundante é colocar esse ponto aqui, A igual a 1, 0. Onde esse ponto vai ser colocado? Fala para mim. Pensa aí um pouquinho. Aonde a gente vai colocar esse ponto? Caramba. Onde a gente vai colocar esse ponto? Vai ficar no eixo X. Isso, no 1, no eixo X, não é isso? Aqui, vamos lá encolher isso aqui. Opa, encolhendo. Ok. Então, tá aqui, né, ó. 1, 0, ó. Opa, pega a canetinha. Beleza? Então, acho que vocês ficaram espertos com isso daí. Tá tranquilo? Naquele gráfico grandão, tava complicado, né? Agora começou a ficar fácil? Tranquilo? Então, se eu escrever aqui, ó. Se eu escrever aqui um A. Como que eu escrevo esse par ordenado aqui? Nem pus letra nele. Como eu escrevo esse par ordenado? Se aqui é A, o par ordenado vai ser 0A ou A0? Vocês têm que decidir. O primeiro ou o segundo? Igualzinho esse aqui, né? Ó. Aqui o 1 é 1, 0. Então, esse A é A0. Professor, mas já é literal? Sim, daí, é literal. Qualquer lugar aqui. Tá bem? E esse daqui é X. Como que vai ser o par ordenado dele? Acho que agora vocês vão acertar. Quanto que vai ser o par ordenado? Vai ser o quê? X 0, certo? Esse é um ponto P. Um ponto P pertencente ao eixo OX, ou o eixo do X, ele sempre tem essa cara aqui, ó, sempre tem essas coordenadas. Sempre vai ser desse jeito. Ok? E é estranho, porque o X é incógnita, mas o Y é sempre 0. E se for uma curva que cortou aí é a raiz, mas vamos deixar isso para depois, né? Vamos o último, aqui, o último para fechar aqui. Vamos pôr aqui em algum lugar qualquer aqui, um ponto Q. E eu quero que vocês me deem o par ordenado. Eu vou dizer que aqui é um Y. Quando a gente não diz nada, imagina que é um Y. Como que vai ficar esse par ordenado, gente? Y0 ou 0Y? Y0, 0Y. Sempre começa no X. 0Y. O X é 0. Então, 0Y. Muito bem? Ótimo, eu acho que isso daí já resolve, porque é o seguinte, o que acontece, muita confusão, é assim, quando você escreve 0, o aluno fica sem saber se está aqui ou se está aqui. E aqui não é 0, aqui é exatamente 0,1. Tá bem? Dá uma baita diferença, os números são iguais, né? Mas esse daqui é 0 e esse é 0,1. Tá legal? Então, isso daqui gera muita encrenca, mas gera encrenca porque o aluno não presta atenção que nós combinamos. Começa sempre com o X. O X aqui é 1. E o X aqui quanto que é? 0. Acabou, não tenha dúvida.
Tá bem? Então, começa sempre olhando para o x. X é 1, x é 0. E aí você não erra mais. Beleza? Bom, agora vamos para a nossa função afim. Nossa função afim. Vamos lá, vamos ver como a gente se sai nela, assim. O que está escrito aqui, ó? F de R em R. Então, a função afim, a gente diz que é uma função de primeiro grau, ou função polinomial de primeiro grau, tá? São vários os nomes, mas a gente pode, para os íntimos, quando você já está íntimo do assunto, você pode falar que é de primeiro grau, tá ok? É que você tem função de primeiro grau que também que é a tal da linear, que é um caso particular de afim, mas nós vamos ficar bem, chamando de afim ou de primeiro grau. Então, aqui eu digo que F de R em R, o que quer dizer esse primeiro R? Domínio. O segundo R, conta domínio. X de R, né, X do domínio, leva a um Y, um F de X no contradomínio, segundo esta lei aqui, ó. Segundo esta lei, onde o A não pode ser zero, quer dizer, o A é real e pertence ao reais asterisco. Todo mundo entende isso? Reais asterisco, quer dizer, qualquer número real que não seja zero. E o B, bom, o B pode ser qualquer número real, inclusive o zero. Ok? Esse meu R, assim, melhorando ele fica assim, desse jeito, ó. É assim que a gente escreve esse R. Ali pequenininho fica feio. Tudo bem? Então, o A e o B são reais, só que o A é diferente de zero. Tá aí. Bom, o gráfico. Bom, falar que o gráfico é uma reta é redundante, porque eu estou com dois gráficos aqui, certo? Mas se ela é primeiro grau, tudo que é de primeiro grau tem por gráfico uma reta, tá ok? Isso é importante. Então, nesse nosso primeiro caso aqui, ó, vamos focar aqui nesse exemplo aqui, ó, nesse gráfico. Só esse, olha para esse. Vamos olhar tudo que tem aqui, tá bem? Devagarzinho. E se eu for rápido demais, me breca, tá certo? Então, vai lá, ó. Quando eu coloco zero nesse x e faço zero vezes a, quanto que dá? Zero. E zero mais b, quanto que dá? B. Então, toda vez que o x for zero, o y é b. Isso é um padrão. Sempre vai acontecer na função afim. Ah, professor, e outra função? Nas funções polinomiais, sempre vai acontecer isso. Se o x for zero, o y vai ser o termo independente, que a gente chama de termo independentes aqui, porque não tem x. Tá ok? Então, o primeiro ponto está explicado aqui. Como que a gente chegou nesse 0b? A gente substitui zero aqui, vezes a dá zero, zero mais b, zero. Ó, professor, zero mais b é b, tá certo, é isso aí. Então, o par ordenado é 0b. Bom, agora uma característica top, muito legal, da função afim é a seguinte: quando você anda uma unidadezinha aqui no eixo X, vocês estão enxergando meu mouse aí? Minha setinha? Estão enxergando eu escrevi, essa unidade aqui? Sim. Ótimo. Então, quando você anda uma unidade aqui e sobe, quando você encontrar a reta, qual é esse comprimento? A. Repete, professor. Então, quando você anda um aqui e sobe e encontra a reta, você acha o A. E se você subir, o A é positivo. E se o A é positivo, a gente diz que a função é crescente. Por que é crescente? Porque ele está crescendo, ó, está crescendo, subindo, 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 subindo. Certo? Ficou claro essa primeira apresentação? Agora, Sim. eu não expliquei esse par ordenado aqui. Alguém tem dúvida nele? Eu vou esperar vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Porque esse par ordenado é desse jeito. Pensa um pouquinho. O x é 1. Alguém tem dúvida? O x é 1? Não, né? É 1. Agora, por que B mais A? A explicação é simples, gente. Ó, se você está no B e anda mais A para cima, fica B mais A. Ó. Você está aqui no B, certo? Você subiu até aqui. Subiu A. Então, é B mais A. Porque você está subindo A. Belezinha? Ok?
Então, ótimo. E o A é positivo. Então, a função é crescente. Então, a gente vai ver exemplo numérico, pode ficar tranquilo, tá bem, gente? Mas eu acho que é bom a gente fazer uma juntada aqui, porque são informações importantes. Tem uma informação que eu particularmente não gosto muito, mas muita gente trata deles daqui, vai tratar isso daqui, o A, como a tangente de um ângulo, deste ângulo aqui, ó. Tá ok? Com a tangente desse ângulo. E tem gente que usa assim, delta Y, delta X. O meu delta Y é o próprio A. E o meu delta X é 1. A vantagem dessa fórmula é que ela vale quando você não tem o 1 aqui, tá bem? Mas eu particularmente acho que a gente pode passar sem ela. Vamos voltar aqui para esse gráfico agora, a gente foca aqui nesse. Essa aqui a explicação vai ser mais rápida. Foco nesse. Foco nesse. E aí, mesma conversa. Quando x é 0, você substitui aqui 0 vezes A dá 0, mais B dá B. Então, 0B. Vocês perceberam? Esse gráfico tá descendo, mas ele é igualzinho aqui, ó. Igualzinho o outro. Quando você percorre uma unidade, ele é igualzinho o outro. Só que agora, o A é negativo, então ele desce. Toda vez que ele descer, ele decrescente, o A é negativo. Então, essa é uma característica. Tá? Negativo, função decrescente. Aí alguém podia ficar estressado aqui, ó. Dá uma olhada. Ah, professor, pô, mas esse par ordenado, caramba, por que a 1 mais A se o A é negativo? Não tem problema. B mais A, se ele é negativo, na verdade é o menos. Que é exatamente isso. Imagine que o B fosse 5 e que o A fosse menos 2. Então, aqui embaixo seria 3. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, quando a gente entrar no numérico, isso fica muito tranquilo. Vamos lá. Vamos para o exemplo numérico aqui. Vamos tirar isso daqui. Nós vamos focar nesse. Oi, José, tudo bem? Oi? Não, é só para dar um parecer, tá? Não é pressão sola, não, mas Diga. já deu 8 horas, aí Opa! só para avisar, mas... Não. Se já deu 8 horas, eu vou só encerrar esse exemplo, tá bem? Eu tenho dois exemplos rapidinho e fecho. Não, fechou. Mas aí a gente vamos combinar da próxima vez. Quando faltar 5 minutos, você me avisa que em 5 minutos eu sempre arrumo a aula para acabar, tá bom? Vamos fazer assim. É que a gente queria ficar para seu raciocínio antes. Não, a gente tá, como é que fala? Nas primeiras aulas estamos aprendendo a jogar aqui, né? Boa, depois a gente aprende a trocar uma bola direito. Bom, maravilha. Então aqui é o seguinte, quando você quer esboçar o gráfico da função, olha, dá uma olhada, f de x é esse. Você faz uma tabela xy, quando x é 0, 2 vezes 0, 0 mais 1, dá 0, 1. Essa conta nem precisa saber, porque vai dar sempre esse 1 aqui, ó. E esse par ordenado aqui. Quando você substitui 1, por que 1, professor? Podia pôr 10 se quisesse, mas a gente coloca 1 porque a conta é mais fácil. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Dá 1, 3, tá aqui esse par. E aí você não precisa fazer mais contas. Por quê? Porque uma reta e uma reta bastam 2 pontos. Tá ok? E aí você tem a sua reta passando aqui, ó. Ok? Então, tira isso daqui. Então, essa é a nossa função, tá legal? Esse é o gráfico dela. E olha que interessante, aquilo que eu combinei. Quando você anda 1 aqui, sobe 2 aqui certinho, ó. Deu para perceber? Sobe 2, ó, você andou 1 aqui. Sobe 2. Belezinha, ó. Então, se o A é 2, então aqui, esse 3 aqui, ó, lembra? Ele é o B mais A, que é o B, que é 1, mais o A, que é 2. Tá certo? Então, vocês percebem que o A é positivo, então a função é crescente. E fim de papo. Vamos para o outro e fechado. E aí, no próximo, a gente encerra, tá bem? Então, olhando só para esse outro aqui, só para essa função,
quando você substitui 0, dá esse par ordenado, 0, 2, 1, 1, só substituir, ó, no lugar do x. Isso aqui no lugar do x. Faz a conta, dá esse par. Aí você pega uma régua aí, e traça a sua reta. Olha que legal, só para a gente encerrar mesmo, né? Encerrar mesmo, vou pegar um azulzinho aqui. Quando você anda 1 aqui, o gráfico não mostrou que você desceu 1? Mostrou ou não mostrou? E quem que é? Se descer 1, quem que é esse 1? É o A, que é menos 1, ó. Quando não tem nada escrito aqui, é 1. E o B é 2. Quer dizer que está passando aqui no 2 o gráfico, ó. Então, essa foi a nossa função afim. A aula que vem, ó, tem vários exercícios, mas nós vamos continuar fechando, tá? Com esse assunto de função afim, retas, e eventualmente, se der, eu começo função quadrática. Então, gente, valeu pela atenção, até quinta que vem. E boa noite para vocês, boa aula que vocês continuam, né? Obrigado, professor. Eu vou assistir uma sériezinha aqui no Netflix. Um abraço. Obrigado, professor. Professor. Boa direção. Valeu. Valeu. E me derruba aí, vai, me derruba aí que eu tô... Ah, tá aqui, eu tenho que... Acabou a interrupção.